Vamos a mais um vídeo de apresentação de conteúdo sobre o nosso estudo de números complexos. Nesse vídeo nós vamos estudar a forma trigonométrica. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora é Só Praticar. Lá no início da nossa série, eu fiz um paralelo entre números reais e números complexos. Enquanto os números reais bem representados pela reta, os números complexos precisa de duas dimensões. Então é como se ele ele está em bijeção com o R2, beleza? Que é o nosso plano. Então nós temos aí um número complexo. Ele pode ser representado assim, né? Tem um número complexo aqui, beleza? Então se esse cara botar ele aqui em cima, geometricamente esse cara é da forma A e B, beleza? Ou seja, tem um A aqui e tem um B aqui. Então isso nada mais é do que um sistema de coordenadas cartesiano. Esse ponto está aqui, eu estou identificando ele com um par ordenado A e B, sendo que o A é a parte real e o B é a parte imaginária, beleza? Então isso está posto. Porém, apesar da gente não estudar muito aí outros sistemas de coordenadas, eu posso naturalmente aqui observar uma outra forma de achar esse cara no plano. Bom, a gente já fez aqui o módulo de z, que a gente chamou de ρ, nós vamos chamar de ρ. ρ aqui vai ser o módulo que a gente já conhece, que é a raiz de a quadrado mais b quadrado. Beleza? E observe que eu tenho aqui um ângulo, θ. Então, se eu te der um ângulo e um comprimento, você consegue mapear aí aonde que estão os seus pontos, correto? Então, com um ρ e com um θ, você é capaz de achar os pontos no plano. Então, se eu fizer isso aqui, e aí te passo um ρ, ou seja, estou te dando um tamanho, e passo um ângulo, então vamos dizer assim, te dei um tamanho, a distância da origem até o cara tem que ser essa. Beleza? E te dou um ângulo aqui, você é capaz de achar aquele ponto ali. Certo? Se eu te dou um tamanho e um ângulo, você acha esse ponto. Esse ponto aqui, ele também tem um tamanho e também tem um ângulo. O ângulo dele está aqui, rosinha. Opa. O ângulo dele está aqui, rosinha. Um alfa. E o roteta dele está aqui. O tamanho dele está aqui. Já é um outro Z2 aqui. Beleza? E esse é um Z1. Então, se eu te dou um θ e te dou um ρ, um tamanho e um ângulo, eu consigo localizar os pontos no plano. Isso é o que a gente chama de coordenadas polares. Ok? Então, eu vou explorar isso aqui também. Quando eu uso coordenadas polares, o que isso disponibiliza para mim? O que eu ganho, né, aqui nos estudos de números complexos? Que é a chamada forma trigonométrica. Eu vou ter um número complexo aqui. Okay?
E eu vou o Z, né? Ele tem uma coordenada A, ele tem uma coordenada B, que é a parte cartesiana dele. Ele tem um comprimento ρ, e ele tem um ângulo θ aqui, beleza? Que forma com o real de Z aqui. E esse aqui, o imaginário de Z. Certo? Lá por trigonometria, o que eu tenho? Aqui a relação que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, o seno de θ é igual a B sobre ρ. A gente explica que o ρ seno θ é igual ao B. Laranjinha. Por outro lado, adjacente, que é esse tamanho aqui embaixo, né? 0 até A, então é A. O cosseno de θ é igual a sobre ρ, que implica que ρ cosseno θ é igual a A. Beleza? Então, ele tem essa identificação de um cosseno, de um ângulo, de um ρ, pensando em coordenadas polares. E eu tenho essas duas equações aqui. Ó. Quando eu olho para a minha forma algébrica, Z é igual a mais BI. Se eu substituir aquela expressão ali, esses valores aqui, o que eu vou ter? Z é igual o A ρ cosseno de θ mais I ρ seno θ. Posso colocar o ρ em evidência. É igual cosseno de θ mais I seno θ. Beleza? Chegando aqui nessa expressão que agora ainda representa o meu número complexo, só que inseriu elementos da trigonometria aí. Essa é a chamada forma trigonométrica ou forma polar do meu número complexo. Beleza? Então, no primeiro momento, parece que é mais uma forma para a gente poder atrapalhar a vida do aluno, mas a gente vai ver muitas possibilidades aí com essa nova forma de apresentar. Então, o ρ, lembrando, é um módulo e θ, o argumento de Z. Às vezes a gente representa assim também, arg Z. Beleza? Então, isso aí é a forma trigonométrica de um número complexo. Exercícios que surgem aqui, dado um número complexo, achar sua forma trigonométrica. Z é igual a 2 mais 2i. Escreva na forma trigonométrica. Então, se eu desenhar esse cara no plano, eu vou ter algo assim. Aqui é 2. Aqui é 2. Beleza? Aqui é o θ. Que θ é esse e qual é o ρ? Para escrever na forma trigonométrica, eu preciso do θ e do ρ. O ρ, eu sei que é o módulo de Z. Então, é raiz de 2 quadrado mais 2 quadrado. Aqui é 2 raiz de 2, né? Beleza? 4 mais 4, 2 vezes 4. O 4 tem raiz, sai. E o θ? Como é que eu faço? Eu não sei fazer θ, professor. Eu sei fazer seno de θ, que foi o que a gente viu aqui atrás. A gente não falou em momento nenhum do θ sozinho. Então, o que eu faço? O seno de θ, quem é? É esse camarada aqui, que é o B, sobre o ρ, que agora a gente já sabe que é
2 raiz de 2. Então a gente faz assim, o seno de θ é 2 sobre 2 raiz de 2. Isso eu posso cortar, é 1 sobre raiz de 2. Tá, e como é que eu vou saber qual é o θ? Qual o θ cujo seno dá 1 sobre raiz de 2? Aí você vai lá na tabelinha e vai descobrir que esse θ aqui é igual a 45 graus. Beleza? Então, a pessoa, mas se eu somar uma volta completa aqui, 360, pego aqui esse cara, 45 mais 360. Tipo assim, né? Eu dei uma volta aqui, para no mesmo lugar. Para. Aí são assuntos adicionais, elementos também importantes dessa parte. A gente não vai fazer agora, para não estender muito, que é o argumento principal. Bom, então essa parte agora vai entrar com interseção aí do estudo de trigonometria, círculo trigonométrico, beleza? Vamos até provar algumas identidades trigonométricas a partir disso. Então o θ é 45, voltando aqui, finalizando a nossa questão. Então z é igual, qual é o ρ? 2 raiz de 2, cosseno de 45 graus, mais i seno de 45 graus. Beleza? E aí você pode colocar esses valores aqui. Se você substituir esses valores aqui, vai cortar o 2 com 2, vai a raiz de 2 aqui também, e aí vai voltar para esse valor original, que a gente não quer. A gente quer deixar nesse formato, tá bom? Com o cosseno aqui, com o seno, que às vezes a gente trabalha com esses valores aí. Ok? Então, essa é a parte aí de forma trigonométrica, introdução. Beleza? A gente segue fazendo mais exemplos. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Agora é só praticar.